Que tal uma viagem pelo misterioso mundo dos sonhos? Para nos guiar, vamos usar o mapa deixado pelo psiquiatra Carl Gustav Jung e por uma de suas colaboradoras mais próximas, a Marie-Louise von Franz. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, ao mistério principal, né? Quem é que cria os sonhos? Pensa bem, a gente dorme, a nossa consciência meio que apaga. E ainda assim, alguma coisa lá dentro cria essas experiências que parecem super reais, tão reais quanto o dia a dia. Que poder é esse, afinal? E olha só o que a Von Franz dizia sobre isso. E ela não falava da boca para fora, não. Ela interpretou mais de 65 mil sonhos. Para ela, sonhos não são só um ruído aleatório do cérebro. Pelo contrário, eles vêm de uma fonte de inteligência, uma inteligência profunda que, no fim das contas, está tentando nos guiar. Certo, então, para a gente entender essas mensagens dos sonhos, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o mapa da psique. Depois, vamos conhecer os personagens interiores, entender a estrutura do sonho, decifrar o símbolo vivo e, por fim, a gente chega na grande questão: quem sonha quem? Bom, vamos começar com o mapa da psique. O Jung imaginava a mente humana, a psique, como se fosse uma paisagem imensa, sabe? E a maior parte desse território é inconsciente, um lugar que os nossos sonhos visitam e nos mostram toda noite. E o que é esse tal de inconsciente? Bom, é basicamente essa parte gigante e desconhecida dentro da gente. É importante dizer, não é algo inferior ou superior, é simplesmente o que não é consciente. E os sonhos? Eles são a nossa linha direta, a nossa conexão com esse mundo interior. Agora, dentro dessa paisagem da psique, existem o que Jung chamou de complexos. Pensa neles como centros de energia. Sabe quando alguma coisa chama a nossa atenção do nada? Um assunto, uma pessoa, uma ideia? Pois é, provavelmente um complexo foi ativado ali. Eles são tipo os motores da nossa psique, o que nos dá energia e nos faz ir para frente. E não, nem sempre são negativos. Legal, agora que a gente já tem um mapa, vamos conhecer os atores dessa peça. Nessa jornada interior, a gente sempre encontra um elenco bem recorrente de personagens. E cada um deles, na verdade, representa uma parte da nossa própria personalidade. O primeiro personagem que costuma aparecer é a sombra. É aquela figura do sonho que tem o mesmo sexo que a gente e que geralmente representa qualidades que a gente não reconhece em nós ou que são o nosso oposto. O exemplo do Dom Quixote do Sancho Panza é perfeito. Um é o sonhador, o outro é pé no chão. Um não existe sem o outro. A sombra é o nosso melhor inimigo. Olha só, esse relato é um exemplo clássico. Um contador, provavelmente um cara super tranquilo no dia a dia, sonha com um homem cruel e sente vontade de agredir essa pessoa. O que o sonho está fazendo? Está mostrando para ele um lado agressivo que talvez ele não admita que exista nele mesmo na vida real. A sombra em ação. Seguindo em frente, a gente encontra figuras do sexo oposto. Jung chamava de ânima, a figura feminina interna do homem, e ânimos, a figura masculina interna da mulher. A ideia é que todo mundo carrega dentro de si uma espécie de contraparte psicológica do sexo oposto, e essa contraparte aparece nos sonhos. E esse sonho de uma estudante é uma ilustração genial do ânimos. Por que o Woody Allen? Porque ele não é só um homem, ele representa um tipo específico de intelectualidade, de humor, de ansiedade. A figura do sonho revela uma qualidade bem particular do lado masculino interior de quem sonha, através da personalidade única daquele personagem. E por fim, o personagem principal, digamos assim, o self. E atenção, é self com um S maiúsculo. Ele é o centro de tudo, o princípio que organiza a psique inteira. Pensa no self como o grande guia interior, o diretor dessa peça toda, que manda cartas pra gente toda noite, na forma de sonhos. Certo, então a gente já tem o mapa e já conhecemos os personagens. Mas como é que a gente lê a história que eles contam? O Jung percebeu que a maioria dos sonhos tem uma estrutura de narrativa bem parecida com uma peça de teatro mesmo. E essa estrutura geralmente tem 3 atos. Primeiro, a exposição. É a apresentação da cena, dos personagens e do problema. Depois vem a peripécia. É o desenvolvimento da trama, o meio da história, onde as coisas acontecem. E por fim, a lisise. É o desfecho, a solução ou a catástrofe. Olhar para um sonho com essa estrutura ajuda a gente a decodificar a mensagem de forma mais organizada. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, interpretar os próprios sonhos é uma tarefa super difícil. Às vezes, impossível, né? Por que será que isso acontece?
A resposta é simples e genial ao mesmo tempo. É porque os sonhos sempre apontam para o nosso ponto cego. É como tentar enxergar as próprias costas. A gente não consegue. Eles mostram justamente aquilo que a gente não sabe sobre nós. E é exatamente por isso que é tão difícil enxergar a mensagem de primeira. Ok, e qual é a linguagem que os sonhos usam para falar com a gente? Eles não falam de forma literal, preto no branco. Eles falam por meio de símbolos. E um símbolo carrega um universo de significados. E aqui tem uma distinção que é fundamental. A diferença entre um sinal e um símbolo. Um sinal é direto. Ele só aponta para uma coisa específica. A sigla ONU, por exemplo, significa a Organização das Nações Unidas e pronto. Já um símbolo é diferente. Ele está vivo, ele sugere algo muito maior, desconhecido, um mistério. Pensa na cruz. Ela aponta para algo que a gente nunca vai conseguir explicar completamente só com palavras. Para a gente ter uma ideia do poder dos símbolos, vamos dar uma olhada num dos sonhos mais antigos que se tem registro. Ele está na Epopeia de Gilgamesh, um texto de mais de 4.600 anos atrás. Imagina só. Nesse sonho, uma estrela cai do céu em cima do rei Gilgamesh. E o que essa estrela simboliza? Bem, ela é o destino dele, a sua jornada individual e única que, literalmente, despenca na vida dele. E veja bem, não é um chamado glorioso e fácil, é um fardo pesado, tão pesado que ele mal consegue levantar. E o mais interessante, o povo não se curva a ele, Gilgamesh, mas sim a estrela. Eles beijam os pés do destino, um poder maior que o próprio rei agora precisa servir. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma pergunta final, que é quase um paradoxo, uma daquelas de dar um nó na cabeça. A grande questão, afinal, quem sonha quem? O próprio Jung teve um sonho muito impactante sobre isso. Ele sonhou que via um yogi meditando e, de repente, ele teve uma sacada. A sua própria identidade, o professor Jung, na verdade era só um sonho que estava acontecendo na mente daquele yogi. Ele percebeu que ele era o sonho, não o sonhador. Essa ideia não é nova, claro. Lembra muito a história do filósofo taoísta Chuang Tse. Ele sonhou que era uma borboleta, voando feliz. Quando acordou, ficou com aquela dúvida que nunca mais o abandonou. Ele era Chuang Tse, que sonhou ser uma borboleta, ou era uma borboleta sonhando que era Chuang Tse? E no fim, é essa a grande questão que os sonhos nos deixam. Nós somos o sonho do self ou o self é um sonho nosso? A verdade é que não existe uma resposta fácil. E talvez essa seja a grande magia dos sonhos. Eles nos forçam a questionar o que a gente chama de realidade.